Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Me chamo Tiago. Aqui venho mais uma vez neste dia de hoje, nesta noite maravilhosa que o Senhor nosso Deus assim nos preparou. Eu venho aqui compartilhar um pouco mais da palavra de Deus com os irmãos. Eu quero aqui convidar vocês para ir abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4. Louvado seja Deus. Versículo 11. Nós vamos falar aqui nesse dia de hoje, nesta noite linda que o Senhor nos deu, a respeito de vida ministerial. Vamos falar aqui a respeito dos dons de Deus. Você já procurou descobrir com zelo qual é a obra que Deus tem na sua vida? Ou você está dentro da casa de Deus, assim, fazendo o que os homens ditam? Eu vou cantar porque eu acho que eu sou bom de cantar. Eu vou pregar porque eu acho que eu sou bom de pregar. Você tem que, e eu também, a gente tem que viver dentro da vontade de Deus. A gente tem que fazer aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E a respeito desse assunto que eu quero trazer nesta noite para as nossas vidas, que se encontra aqui no livro de Efésios, livro este onde foi uma das cartas do apóstolo Paulo ensinando ali para a igreja de Éfeso, né? Eu creio que os irmãos conhecem, mas vamos lá, vamos para o que importa. Efésios capítulo 4, versículo 11 diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Você está vendo? Versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Louvado seja Deus. Aqui, amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele está pregando, por carta aqui para a igreja de Éfeso, no capítulo 4, e tem por título a unidade da fé. E o primeiro versículo, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo para a igreja de Éfeso, ele diz: Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor. Paulo aqui estava preso e ele sabia o que estava acontecendo lá na igreja de Éfeso. E aí ele fala com a igreja por meio de cartas. Louvado seja Deus. E ele diz: Pois eu, preso do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ele está dizendo para mim e para você. Ou seja, porque esta carta foi para a igreja de Éfeso, mas deixou escrita na Bíblia Sagrada para a gente aplicar nos nossos dias também. O servo do Senhor está aqui falando por meio de cartas, e o Senhor, pela boca do seu servo, está falando para nós nesta noite, que é para nós ficarmos na vocação que formos chamados, e não no engano dos homens. Hoje, amados e queridos irmãos, percebemos pessoas sendo levadas por todo o vento de doutrina. Hoje as pessoas são levadas por qualquer ensino,
com qualquer versículo que muitos homens, enganando fraudulosamente, pegam alguns textos isolados da Bíblia e traz aquilo ali como verdade. E as pessoas, por não conhecer a palavra de Deus na íntegra, por não conhecer o próprio Deus, são levados pelo engano dos homens. E aí começa a trazer objetos da igreja, como algumas igrejas adotam esses costumes místicos, né? De feitiçaria. O que feitiçaria? É o misticismo que estão adotando nos dias de hoje, como a rosa ungida, como o lenço da vitória. Venha buscar o lenço da vitória, venha buscar a água do poço de Jacó, e por aí vai, irmãos. Isso aqui é só uma pincelada, porque tem muito mais coisas aí que os homens estão enganando o povo de Deus, e o povo está caindo direitinho pelo fato de não ter entendimento da palavra de Deus. Mas eu, nesta noite, eu venho como um servo do Senhor para aqui ser canal de Deus na sua vida, para aqui falar a respeito das verdades que estão inseridas na palavra de Deus. O apóstolo Paulo menciona no capítulo 4, dizendo: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Dentro da igreja, amados irmãos, a gente não pode ditar as nossas nomenclaturas. Eu sou pastor, eu sou evangelista, não, eu sou músico. Você já viu que hoje, se alguém perguntar para outra pessoa, ninguém diz. Se algum perguntar, porque já aconteceu isso comigo, irmãos, eu não sei se aconteceu com vocês. Já me pararam e perguntaram assim: você é de que igreja? Eu digo: eu sou da Igreja Batista. Você tem quanto tempo? Eu tenho tanto tempo na igreja. Você é o que lá? Para isso, as pessoas estão preocupadas com a nomenclatura, com o status, mas poucos dizem, né? Eu sou servo, eu sou um humilde servo, porque ainda que eu tivesse cargo ou ministério, o comportamento da gente tem que ser esse: eu sou servo. Se tiver de fato, né, um chamado por Deus para pastor, evangelista, e estiver exercendo, meu irmão, eu sou um humilde servo, mas lá pela misericórdia de Deus eu exerço o ministério de evangelista, que é o qual Deus tem na minha vida. Eu sou um pastor pela misericórdia de Deus, mas eu sou um servo de Deus. Mas hoje, nos dias de hoje, não. Hoje a moda é dizer: eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou apóstolo. A gente vai saber aqui quem é verdadeiramente o bispo e quem é verdadeiramente o apóstolo. O apóstolo Paulo, amados irmãos, no capítulo 1, louvado seja Deus, dessa mesma carta em Éfeso, ele fala, olha, preste bem atenção nesse texto, querido. Olha o que ele fala no capítulo 1 de Efésios. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aleluia. Eu sinto a presença de Deus, irmãos. Eu gosto de comentar sobre a palavra de Deus, eu gosto de expressar a palavra de Deus. Eu creio que os irmãos já têm percebido isto. Louvado seja Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Paulo não é apóstolo pela sua própria vontade. Paulo, ele foi apóstolo pela vontade de Jesus Cristo, pela obra que Jesus Cristo tinha na vida dele. E não foi à toa Jesus Cristo ter se revelado a Paulo no caminho de Damasco. Louvado seja Deus. Irmãos, eu creio que nesta época aqui, né, de Paulo, assim como nos dias de hoje existe, né, existia muitos homens querendo colocar em si mesmo a sua nomenclatura, de ser pastor quando na verdade não é.
dizer ser evangelista quando na verdade não é, dizer ser apóstolo quando na verdade não é. Às vezes pessoas têm até o chamado de Deus, mas por serem pessoas rebeldes, às vezes estão exercendo aquele ministério verdadeiramente que a pessoa tem de pastor, está exercendo no tempo errado. Porque a árvore, vamos meditar agora um pouco na natureza. A árvore você não planta inteira lá e ela já vem com, você não planta ela com os frutos, você planta, né, a semente, né? Você vai regar, a árvore vai crescer e no tempo certo você vai colher os frutos, não é verdade, amados irmãos? Então, o que é que está acontecendo nos dias de hoje? Hoje ninguém mais quer esperar o tempo de Deus. Hoje a moda é ser pastor aqui e agora. Não posso esperar mais não. Deus tem uma obra na minha vida e sou eu que antecipo o tempo de ser pastor, de ser apóstolo. Quando na verdade não queremos mais esperar a vontade de Deus. E estas atitudes têm subido mal às narinas de Deus. Deus está irado com estas coisas que está acontecendo no meio do seu povo. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui foi nomeado apóstolo pelo Senhor Jesus Cristo. O texto que nós lemos diz que o Senhor nosso Deus, Jesus Cristo, o mesmo que desceu às partes mais baixas da terra, esse mesmo que subiu aos mais altos céus, ele deu uns para pastores, outros para profetas, outros para doutores e mestres, louvado seja Deus, com o propósito de aperfeiçoar o seu povo, com o desejo de ver o crescimento da sua obra, para que assim venhamos chegar à estatura de varão perfeito. E Deus, com esta palavra, queridos e amados irmãos, Deus ele quer abrir os nossos olhos. Abrir os nossos olhos para quê, Tiago? Abrir os nossos olhos para que a gente não venha cair no engano dos homens. Porque a coisa mais fácil hoje, você pode reparar, é uma pessoa a ser consagrada a pastor, a bispo, a apóstolo. As pessoas estamos vivendo, amados irmãos, num mundo de facilidades. E se nós não tivermos cuidado, queridos, a gente cai nesse conto, a gente cai no H do inimigo, a gente fica sendo levado por vento de doutrina, a gente fica sendo consagrado para exercer tal ministério dentro da casa de Deus, quando na verdade Deus não nos deu ministério nenhum, exatamente aquele que a pessoa quer nos consagrar. Irmãos, essa palavra é para alertar as nossas vidas. Você já buscou de Deus qual é o ministério que Deus tem na sua vida? Se não buscou, querido, busque com zelo, porque o próprio Deus ele há de se manifestar, assim como ele se manifestou a Paulo. Ele vai te dizer, queridos, não adianta ficarmos na igreja sendo conduzidos pelos homens e não sermos conduzidos por Jesus Cristo. Não adianta estarmos na igreja, queridos, buscando agradar a homens, quando na verdade está lá Paulo dizendo nenhuma das suas cartas, louvado seja Deus, se não me falha a memória, em Gálatas capítulo 1, Paulo está dizendo assim, ó, porventura busco eu agradar a homens? Busco eu o conselho de Deus ou o conselho dos homens? Se eu estivesse ainda buscando agradar a homens, não seria servo de Jesus Cristo. A gente precisa tomar cuidado, queridos, para a gente não percorrer uma vida toda e chegar no dia do juízo, irmãos,
ouvirmos da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele que hoje é o nosso advogado, Ele vai ser o nosso juiz. Se prepare, que venhamos nos preparar para encontrar com o Senhor nosso Deus. Você já imaginou percorrer uma vida toda e chegar naquele grande dia, dizer, ouvir do Senhor nosso Deus: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço? Você já parou para meditar nisso? Irmãos, a nossa salvação é de grande valia. Paulo está falando a si mesmo em uma das suas cartas, também não me lembro, mas Jesus me traz à memória: não vos façais servos de homens, pois você foi comprado por bom preço. Não foi os homens que deu o sangue derramado na cruz do Calvário para salvar a sua vida, não. Então, se os homens não deu o sangue na cruz do Calvário para salvar a minha e a sua vida, por que vamos ficar debaixo, amados irmãos, de ordem dos homens? Eu não estou dizendo aqui que é para você ser insubmisso ao seu líder, aquele que Deus instituiu para ali instruir o seu povo. Eu não estou dizendo para você ser rebelde ao líder, nem fazer coisas semelhantes a essa, não. Eu estou falando, amados irmãos, a respeito de ministérios, que muitos estão dentro da casa de Deus, exercendo ministérios não dado por Deus, mas dado pelos homens. E Deus, amados irmãos, vai visitar as obras destes homens. Hoje, amados irmãos, louvado seja Deus, meditando nessa palavra, eu pude aqui, amados irmãos, ser impactado com a revelação da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Aqui no livro de Efésios, continuando aqui no texto que nós lemos, amados irmãos, no capítulo 4, ele fala assim, eu vou repetir esse versículo até que eu já li, louvado seja Deus. Capítulo 4, versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, louvado seja Deus, levado pelo engano dos homens, amados irmãos, que com astúcia enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, o Cristo. Então, se Cristo é o cabeça, se ele não, eu coloco até melhor, Cristo é o cabeça. Por ele ser o cabeça, a sua igreja tem que seguir as ordenanças dele. E Paulo começa esse capítulo aqui dizendo: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Qual o propósito, amados irmãos, de nesta noite o Senhor falar conosco através da sua palavra? O propósito aqui é único. O propósito de Deus com essa palavra é dizer para nós, como está aqui sendo dito pela boca do servo do Senhor, o apóstolo Paulo, dizendo o quê? Dizendo, amados irmãos, que é para a gente ficar na vocação que foi chamado. Se você até aqui, queridos, tem carregado uma vida cristã de 5, 10 anos debaixo do ditado homem, se você foi consagrado a ministério que Deus não mandou você ser consagrado. Outra coisa, eu vou fazer aqui também vou pegar aqui desse mesmo texto aqui para falar a respeito de algo que hoje nos nossos dias é fato, é verídico. Talvez alguns não concordem, me tenham até como machista,
Mas ainda que me critique e falem, vão ouvir a respeito do que está sendo pregado aqui, a respeito da palavra de Deus. Jesus deu uns para pastores e não para pastoras. Deus não deu ministério para a mulher exercer pastorado. Hoje tem, né? Hoje tem, mas estão tudo na rebeldia, tudo exercendo um ministério contra a vontade de Deus. Você vai ver lá, Jesus instituiu 12 apóstolos, não foi 12 apóstolas. Você não vai ver lá, de uns para pastores e outros para pastoras. Você vai ver aqui, Jesus deu uns para pastores, Jesus deu uns para evangelistas, Jesus deu uns para mestres e doutores. Louvado seja Deus. Então está descartado no nome de Jesus essa ideologia de homem de que a mulher pode exercer pastorado. Que negócio é esse? A heresia vai perdurar na igreja brasileira até quando? O Senhor visitará as suas obras. O Senhor lançará por terra toda a doutrina de demônios, como mencionou lá o jovem Timóteo, o discípulo de Paulo. O Senhor vai jogar por terra essas doutrinas de demônio no meio da igreja. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. O Senhor está contemplando os maus e os bons. O pecado no meio do seu povo não vai ficar barato. O Senhor não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Então, ninguém se engane, Deus é amor, Deus é amor. A gente só fala isso, Deus é amor, mas com Ele, junto com o amor, vem a sua justiça reinando, perdurando para todos sempre. Está lá em Naum, no capítulo 1, dizendo que o Senhor nosso Deus, Ele é tardio em se irar, mas Ele não tem o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Meus irmãos, medita nesta palavra. Meus irmãos, se até aqui alguns de vocês possam estar vivendo no engano dos homens, o Senhor Jesus Cristo, pela sua palavra, vos convida para sair do meio do engano dos homens e vir para a verdade da sua palavra e vir para viver o ministério qual Deus tem na sua vida. Irmãos, enquanto há vida, há esperança. Você está vivo, você está com saúde hoje. Se você pode mudar a conduta da sua vida em alguma área que você procedeu até aqui errado, mude hoje, amados irmãos. O que você pode fazer agora, não deixe para fazer amanhã, pois o amanhã não nos pertence. Podemos dormir e não acordarmos, porque de fato a gente não tem controle nem daqui a 30 minutos da nossa vida, quanto mais do amanhã, amados irmãos. Que Deus possa edificar os irmãos com essa palavra, que Deus possa assim abrir o entendimento, que o Espírito Santo de Deus possa mostrar aos irmãos aonde até aqui tem errado. Que Deus abençoe a sua noite, queridos. Eu fico feliz por você disponibilizar o seu tempo para aqui ouvir um pouco mais da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Que Deus dê ordem aos teus anjos para guerrear ao seu favor. Que Deus livre a todos vocês de todo mal. Que Deus possa atender aquela oração que você tem feito diariamente. Que Deus possa fazer conforme a vontade dEle. Que Deus possa assim, amados irmãos, suprir as vossas necessidades em Cristo Jesus. Meus irmãos, que Deus dê uma ótima noite a vocês. Que Deus possa continuar guardando vocês. Compartilhe essa mensagem para aqueles que ainda não conhecem a Jesus, para aqueles que até conhecem a Jesus, mas por algum motivo de falha caiu no engano. Porque, irmãos, verdade eu não sou melhor do que vocês em nada. Eu tenho minhas falhas, eu tenho os meus erros. Eu preciso melhorar cada dia em determinadas áreas, como assim os irmãos têm também as suas áreas a ser melhoradas. E eu peço, ore pela minha vida, querido. Que
no nosso meio haja o sentimento que houve em Cristo Jesus, que o amor do Senhor Jesus Cristo reine em nossas vidas, que não venhamos ser acusadores dos nossos irmãos, mas que possamos orar uns pelos outros, para que Deus em Cristo possa operar em nós na área que precisamos ser melhorado. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, querido. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento, possa reinar dentro do seu coração. Em nome de Jesus. Amém.